Deus tem me desinquietado com o tema, irmãos. Já tem mais ou menos uns 4 meses. Obrigado, pastor. Já tem uns 4 meses que Deus vem me desinquietando com esse tema. Hoje é a primeira Santa Ceia do ano, irmãos. E o Espírito Santo de Deus, Ele mandou entregar esse tema aqui. E eu quero que você, nós vamos nos identificar com esse recado de Deus. O tema desta mensagem é a igreja do arrebatamento. Nós vamos entregar aqui a mensagem de Deus, e eu e você vamos fazer uma revisão, uma conclusão, um exame de consciência, e vamos ver se nós estamos enquadrados dentro da igreja do arrebatamento. Quem sabe que tem 2 tipos de igreja? Quem sabe disso? Está na Bíblia. Está na Bíblia, 2 tipos de igreja. O que é a igreja? Para nós começar a mensagem, nós vamos aprender o que é igreja. Amém? Abre a sua Bíblia. Para nós entender a mensagem, primeiro nós vamos entender o que é a igreja. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, vai lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, versículo 24. Se você quiser marcar, irmão, pode marcar, porque hoje o negócio vai ser Bíblia aqui. Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O que é a igreja? Pastor Isaías, quando fala igreja, eu creio que igreja é essas 4 paredes. Igreja é essa que tem uma placa. É isso, pastor? Não. Por quê? Que igreja não é essas 4 paredes. E eu já vou te explicar. Atos 17, versículo 24 diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo o Senhor Deus dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Amém? Pastor, então fala para mim o que é a igreja. Vamos para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 20. Aqui fala claramente o que é a igreja. Primeiro, nós descobrimos que a igreja não é templo, igreja não é título, igreja não é prédio, igreja não é 4 paredes. O que é a igreja? Mateus capítulo 18, versículo de número 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Quem é essa igreja aí? Você já sentiu Jesus aqui no nosso meio? Aleluia. Igreja é o lugar aonde Jesus se manifesta. Toma o teu assento. Aleluia. Glórias a Deus. E quando você se assentar, lembra de um Deus grande, bate palmas e dá glórias a Deus, bate palmas e dá glórias a Deus, bate palmas e dá glórias a Deus, bate palma e dá glórias. Aleluias. Rapidamente, nós já vamos celebrar a Santa Ceia. 2 tipos de igreja. Quando a Bíblia, irmãos, quero deixar bem claro aqui, até vou deixar registrado, eu não estou pregando para ímpio aqui hoje. Viu, irmãos? Eu estou pregando para a igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não estou pregando para o ímpio, porque é lá de fora, não aceitou Jesus ainda como Salvador da sua alma. Eu estou pregando para quem já aceitou Jesus, é crente, faz parte da igreja. Existem 2 igrejas.
Duas igrejas, e a Bíblia relata a respeito dessas duas igrejas. Pastor Isaías, essas duas igrejas são separadas? Não, é duas igrejas dentro da própria igreja. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Existe a igreja verdadeira, existe a igreja falsa. Existe o joio, existe o trigo. Também existe as prudentes e as loucas. Quem está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Eu quero dar aqui para nós ficar ciente, iniciando o ano de 2017. Sempre bate uma preocupação dentro de nós, e a preocupação é essa: Pastor Isaías, será que eu estou na igreja certa? Glórias a Deus. Eu já falei para você que igreja não é parede, não é placa. Eu falei que igreja somos nós. Eu falei para você que existe duas: a verdadeira e a falsa, o joio e o trigo, a prudente e a louca. Agora eu quero entrar aqui, como identificar a igreja verdadeira, que é a igreja do arrebatamento. Diga glórias a Deus. Pastor Isaías, como que nós fazemos para identificar o joio, ou o trigo no meio do joio, as prudentes no meio das loucas? Como nós fazemos para identificar os verdadeiros dos falsos? Diga glórias a Deus. Vamos ver alguns pontos, alguns sinais da igreja verdadeira. Quem quer conhecer os sinais da igreja verdadeira? Primeiro sinal da igreja verdadeira, vamos para a Bíblia. Qual é a centralidade da Bíblia na igreja? Glórias a Deus. Vamos lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Glórias a Deus. Pega a tua Bíblia, vamos aprender um pouquinho aqui hoje. A igreja verdadeira, o caráter, a preocupação da igreja verdadeira é ter uma centralidade da Bíblia Sagrada. Ou o evangelho, ele tem que ser ensinado corretamente. Se a igreja está ensinando o evangelho de Jesus corretamente, é sinal que esta igreja é verdadeira. E aqui diz Paulo falando à igreja de Gálatas, capítulo 1, versículo 6: maravilho-me que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou a graça de Cristo, para seguir um evangelho diferente, ou na tua Bíblia está escrito outro evangelho. Preste atenção, que não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda, preste atenção aqui está a chave, aqui está a centralidade, aqui está a verdade a respeito dos ensinamentos dentro das nossas igrejas. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos tem anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Paulo repete no versículo de número 9: assim como antes dissemos, também agora repito, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que já recebeste, seja amaldiçoado. Diga glórias a Deus. Qual é a centralidade bíblica da igreja verdadeira? A centralidade bíblica da igreja verdadeira é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para garantir a vida eterna para os pecadores. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Se o pastor Isaías, meus queridos amados irmãos, subir nesse altar para pregar outra mensagem,
a não ser a mensagem do Evangelho de Jesus corretíssima, ele é amaldiçoado, diz a palavra de Deus. Que tipo de evangelho, que tipo de mensagem nós estamos pregando ou nós estamos recebendo? Se a mensagem é o evangelho de Jesus, e se Jesus Cristo está sendo o centro desta palavra, esta palavra é verdadeira e esta igreja também é verdadeira. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Olha para você ver aqui que o Evangelho ou a palavra de Deus é uma revelação. No mesmo livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11, diz assim, Paulo falando: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho anunciado por mim a vocês não é segundo os homens, pois eu não recebi nem apreendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu tenho um recado de Deus para nós. Eu tenho um recado de Deus para a igreja. Pastor Isaías, eu vim aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus. Quem veio aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus? O Jesus Cristo que foi pregado na cruz, Ele quer revelar o seu evangelho no nosso coração aqui nessa noite. E eu quero perguntar agora para esta igreja, que não é 4 paredes, que não é templo, mas para esta igreja que é eu e você, qual o motivo da tua vinda aqui nesta noite? O que levou você a aproximar aqui nessa noite desta reunião? Porque se foi a palavra do evangelho de Jesus Cristo, você é a igreja verdadeira. Se você veio aqui para escutar uma palavra que vai confrontar o seu eu, que não vai amassagear o seu ego, mas que vai mostrar o caminho da salvação e do céu para você, é sinal que você faz parte da igreja verdadeira. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. O que diferencia a igreja verdadeira da igreja falsa, ou que diferencia o joio do trigo, aleluias, é a nossa expectativa de estar dentro da casa de Deus. A igreja do Senhor, ela mudou. A centralidade da igreja hoje não está sendo a palavra da verdade. Paulo fala claramente: se o centro não for a palavra da verdade, o evangelho que eu tenho pregado, o evangelho que confronta o pecado, o evangelho que liberta e transforma, o usuário de crack, o usuário da maconha, da cocaína, se é este evangelho que não está sendo anunciado, se é esse evangelho que não está sendo pregado, é sinal que esta igreja, a identidade dela não é a identidade de verdadeira, mas de falsa. Aleluia. Lamantere mandará suricandaramanás. Que tipo de mensagem você tem recebido? Que tipo de evangelho você tem recebido? Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Paulo fala claramente: o evangelho que eu recebi não foi o Pedro que me ensinou, não foi o apóstolo João que me ensinou, não foi os discípulos que me passaram, mas o evangelho que eu recebi foi uma revelação que Jesus colocou sobre a minha vida. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Sabe o que mais me preocupa, irmãos? É que o evangelho do Senhor está sendo deturbado, o evangelho do Senhor está sendo corrompido.
A palavra da verdade está sendo usada para massagear o ego do ser humano. E quantas pessoas, meus queridos amados irmãos, que não está sabendo que igreja não é quatro paredes, que igreja não é templo, mas que a igreja é eu e você, templos do Espírito Santo de Deus, que somos a igreja que haverá de prestar conta no dia do arrebatamento. Quem é esta igreja aí? Levanta a mão e dá glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha para a pessoa que está do teu lado, olha para ela, diga: esta palavra está sendo o centro da sua vida? Tá, pastor? Então você é a igreja verdadeira. Ou eu e você está usando desta palavra para massagear o ego das pessoas, para enganar as pessoas, usando dessas palavras, dessa palavra que é a palavra da verdade, que é a palavra, meus queridos irmãos, que corrige, é a palavra que conserta, é a palavra que constrói, é a palavra que derruba, é a palavra que levanta, é a palavra que faz a diferença. Será que nós estamos usando desta palavra, aleluias, para dizer para as pessoas o que mais está acontecendo hoje dentro das nossas igrejas? Pastor Isaías agora vai descer a placa, porque hoje eu não estou pregando para quatro paredes aqui não, hoje eu estou pregando para a igreja. Hoje eu estou pregando para um povo que vai morar no céu, uma igreja que vai ser arrebatada, uma igreja que está se lavando, uma igreja que está a cada dia se prontificando para encontrar com seu noivo. Quem é esta igreja? Quem é esta igreja? Quem faz parte desta igreja? Mas o evangelho deturbado, o evangelho corrompido, está fazendo da palavra de Deus opção para que o povo seja ganancioso. Levanta a mão assim, levanta a mão assim, levanta a mão assim. Se eu e você é aquele tipo de pessoa que só vem na igreja, olha como nós falamos: ah, hoje eu vou na igreja porque o negócio está feio para o meu lado. Hoje eu vou na igreja, meu filho está doente. Hoje eu vou na igreja, sabe por quê? Porque o meu salário está baixinho, eu quero que aumente. Não, hoje eu vou na igreja, porque, irmãos, estão pensando que Deus é fantoche de homem. E sabe o que mais entristece o meu coração? É de saber, irmãos, que tem muitas lideranças ensinando esse tipo de coisa para os seus liderados. Eu faço parte de uma igreja que é o contrário disso. Essa igreja aí, irmãos, é a igreja desse século, a igreja que está esperando alguma coisa nessa vida. Eu estou pregando para uma igreja que está aguardando o arrebatamento de Jesus. Quem faz parte desta igreja? Quem faz parte desta igreja? Quem faz parte desta igreja? Orianda labassurianda labaias. Aleluia. Segundo, primeiro, o centro, a centralidade da Bíblia nessa igreja, irmão, tem que ser correta. Não adianta eu subir no altar dessa igreja, pregar heresia, pregar mentira, te enganar, e depois vai o Isaías e você para o inferno. O que adianta eu vir aqui falar, mentir, dizer para você blá blá blá, historinha, dizer que Deus vai te exaltar e você continuar no seu pecado e chegar no último dia, na hora do arrebatamento da igreja, eu e você vai para o inferno? Não, meu irmão, eu estou aqui para dizer para você que essa palavra é a verdade, e o centro, a centralidade da igreja que vai morar no céu, da igreja verdadeira, é essa palavra aqui. Isso aqui é a bússola, essa aqui que vai levar a igreja para o céu. Quem faz parte da igreja que do arrebatamento aí, levanta a mão e dá glórias a Deus. Xararabassurianda labaia. Qual é? Segundo, diga segundo.
qual é o propósito da adoração desta igreja? Glórias a Deus. João, capítulo, pega a sua Bíblia aí, vamos para a Bíblia, o negócio é a Bíblia, irmão. João capítulo 4. João capítulo 4. Preste bastante atenção que a coisa está feia, irmãos. Que eu vou falar que agora está feio. A coisa desandou. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Segundo, qual é o propósito da adoração desta igreja? O propósito principal da igreja é adorar a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim, mas a hora é chegada, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Deus é espírito, aos quais os adora é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Querido, nós temos que tomar um cuidado muito grande quando nós mudamos o foco da adoração. Aleluia. Jesus Cristo, ele foi líder, ele foi um líder, um grande líder, mas a palavra de Deus diz que ele deixou uma missão para os seus discípulos. E sabe qual foi a missão que Jesus deixou para os seus discípulos? Como rei, como senhor, como mestre. Sabe qual foi a missão? Levanta as suas mãos para o céu, levanta. Aleluia. Se você está fazendo que nem Jesus fez, você é discípulo de Jesus, você faz parte da igreja verdadeira. Qual é a identificação da igreja verdadeira? A igreja verdadeira veio para servir. Nós somos servos. Não tem grande na igreja verdadeira, não tem melhor na igreja verdadeira. O grande é Jesus, o melhor é Jesus, a honra é para Jesus, a glória é dele, o poder é dele, a exaltação é dele. Quem está entendendo? O centro da adoração é ele. Manda glorinha para ele aí, manda glorinha para ele. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Nós temos que tomar cuidado demais da conta, meus queridos amados irmãos. Eu quero deixar algo registrado aqui, você anota o que eu vou falar. A mensagem, preste atenção. Se a mensagem que eu prego visa usar Deus para atender os homens, se a mensagem que eu prego usa Deus para atender os homens, aleluia, levanta a mão e dá glórias a Deus. Ou se eu estou usando Deus para ajudar as pessoas, Deus não está sendo o centro do culto, mas as pessoas estão sendo o centro do culto. Inverteu. A igreja falsa introduziu Deus como fantoche do homem, que tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E existe muitas pessoas que conhecem esse Deus, o Deus que é manipulado pelo Isaías, que é pastor da igreja, o Deus que é manipulado pelos homens para fazer a vontade dos homens. Mas eu anuncio aqui um Deus que está acima de qualquer homem dessa terra. Eu anuncio aqui um Deus que ele é tão grande, tão grande, tão grande, oh aleluia, que quando a presença dele é manifesta na vida do ser humano, a carne do ser humano não aguenta e começa a tremer. É este Deus que eu anuncio aqui. Levanta a mão e dá glória.
Aleluia. Levanta a mão e dá glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus tem um recado para entregar para esta igreja. Abra os olhos, igreja do arrebatamento. A igreja falsa precisa de sacerdote para fazer os seus pedidos e os seus sacrifícios para o Deus deles atender o seu povo. Eu tenho um recado para a igreja verdadeira. Quando o meu e o teu Jesus Cristo morreu naquela cruz, o véu do tempo se rasgou. A igreja verdadeira, ela sabe que não tem mais barreira para chegar até a Deus. Quem conhece o Jesus que foi crucificado, levanta a mão e dá glória a Deus. Pastor Isaías, eu não estou entendendo. Deus está dizendo que até Jesus Cristo precisava do sacerdote para fazer sacrifício, para perdoar pecado, para o povo ser abençoado. Mas de repente veio Jesus Cristo para mostrar o caminho da graça, para mostrar o caminho do perdão, e ele se sacrificou por todos os seres humanos da terra. Ele se sacrificou por este maior pecador, que se chama Isaías Batista, que está aqui nesse altar pregando. E quando ele rasgou o véu de alto a baixo, ele estava falando assim: o que o sacerdote faz, você também pode fazer. Pode falar direto com o Pai, pode pedir direto com o Pai. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. É só você abrir a boca, igreja verdadeira. É só você clamar, igreja verdadeira. Deus está te escutando lá em cima. Harás Namaxé. Quem faz parte da igreja verdadeira? Não, pastor, eu ainda preciso de sacerdote para fazer os sacrifícios, para Deus me responder. Igreja falsa. O véu do tempo ainda não se rasgou para você. O véu do tempo ainda não se rasgou para mim. Jesus não morreu na cruz ainda. Jesus ainda não morreu na cruz ainda. Ou Jesus morreu em vão por mim, porque ainda eu tenho os meus sacrifícios. Eu ainda tenho a minha forma de adorar a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Ele não quer sacrifício, Ele quer coração quebrantado. Ele não quer sacrifício, Ele quer coração verdadeiro. A palavra de Deus diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Ei! Ei! Espírito Santo de Deus está mandando eu passar, eu tenho que passar. Levanta a mão esquerda e diga: igreja falsa. Igreja falsa. Vem cá, pastor Marcos. Eu faço parte da igreja falsa, vem cá. Eu fico 1 ano sem vir na igreja. Aí o negócio, a rocha lá, primeira coisa que eu lembro é de Deus. Porque tem gente, irmão, que quando está tudo bem na vida dele, ele nem na porta da igreja passa. Aí quando o negócio arrocha, eu venho: pastor, pelo amor de Deus, eu sei que o senhor é o sacerdote, que onde o senhor põe a mão, o trem, a poeira levanta. Pastor, o senhor é o cara. Pastor, põe a mão aqui, pelo amor de Deus. Ai, aleluia. Ai, Jesus, eu vou mudar. Jesus, se o senhor fazer isso na minha vida, papai, irmão, eu vou ser fiel demais da conta. Papai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Papai do céu, vai ser assim. Ó, irmão, eu mudei, viu? Agora mudou mesmo, agora mudou. Agora o negócio agora é sério. Vai embora. Jesus vai e resolve o problema. Jesus vai e faz o milagre. A igreja verdadeira não está nem aí. A igreja falsa não está nem aí, melhor dizendo. Agora a igreja verdadeira é a seguinte: não precisa ter pastor, não precisa ter sacerdote. A igreja verdadeira está lá de joelho, se humilhando. Se a maré está boa, está de joelho.
Se a maré não está boa, está lá de joelho. Entra ano, sai ano, está lá de joelho. A igreja verdadeira tem propósito. A igreja verdadeira se humilha. A igreja verdadeira clama. A igreja verdadeira sabe para onde está indo. Quem está entendendo essa revelação, levanta a mão e dá glórias a Deus. Não estou entendendo, pastor. Tem alicerce de igreja verdadeira, tem a raiz de igreja verdadeira. Quantas pessoas, meus queridos amados irmãos, que vivem uma vida desgraçada, uma vida toda de qualquer maneira, sabe por quê? Porque não tem raiz de igreja verdadeira e não tem alicerce de igreja verdadeira. A palavra de Deus diz: se tem alicerce de igreja verdadeira, vai vir vendavais, vai vir tempestade, a igreja verdadeira permanece. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. No dia que vocês ver o pastor Isaías pregando nesse altar, se o centro da pregação, se o centro da mensagem, do louvor, da adoração dessa igreja for focar em Deus, para fazer a vontade do homem, é sinal que essa igreja não é mais verdadeira, se corrompeu. No dia que vocês veem o pastor Isaías dizendo que Deus vai dar carro, casa, apartamento, loja e isso e aquilo outro, coisas dessa vida, passageira dessa vida, é sinal que essa igreja corrompeu. Mas enquanto vocês veem o pastor Isaías pregando contra o adultério, contra o pecado, contra a mentira, falando que Jesus morreu na cruz para salvar pecador, para dar oportunidade para o pecador, é sinal que essa igreja continua sendo verdadeira. Quem está entendendo esta palavra, levanta a mão e dá glórias a Deus mais alegre. Sabe qual é o tema central da igreja? Não sabe? Fazer o homem voltar à essência original. Levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos. Eu e você não nasceu assim. Engano seu. O ser humano não nasceu assim. Nós foi ficando assim. Foi ou não foi? Nós foi mudando com o tempo. Você é um adorador. Dentro de você tem Deus. Então o papel da igreja, da noiva que foi comprada, da igreja verdadeira, é fazer você voltar a ser esse adorador. É fazer você voltar a sentir a presença de Deus na tua alma como você sentia antes. O papel da igreja verdadeira é fazer você voltar à origem. O papel da igreja verdadeira é fazer você caminhar para a cruz, olhar para os teus pecados e reconhecer Jesus como Salvador da sua alma. Quem está entendendo qual é o papel da igreja verdadeira? Trocou, inverteu. O papel da igreja hoje está sendo alimentar o ego do ser humano. Está sendo levantar a moral do ser humano naquilo que o ser humano acha melhor para ele, o que é melhor para mim, o que eu quero. Deus está dizendo: essa não é a minha igreja é diferente. Quem está entendendo esse recado, levanta a mão e dá glória. Amashuriahai. Shuramahai. Sheiremikai. Erebandarai. Espírito Santo chegou aqui agora nesse ouvido e falou assim: que tipo de igreja você, Isaías? Eu quero que o Espírito Santo chegue de mansinho no teu ouvido agora e pergunta para você:
Que tipo de igreja é você, meu irmão? Mas que tipo de igreja somos nós? Qual está sendo o nosso papel como a igreja na terra? Qual é a sua preocupação como igreja? Outra coisa que a igreja verdadeira, ela tem como centralidade, como preocupação. Eu tinha mais de 15 itens para falar, mas eu quero falar desse último para nós celebrar a ceia. Essa é a maior verdade que o ser humano vai ter que escutar. A igreja verdadeira preocupa que um dia, eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, depois de amanhã, mas esse dia vai chegar. Eu e você vamos ter que prestar conta da nossa alma diante de Deus. A igreja falsa preocupa com tudo, menos com arrebatamento, menos de pregar que Jesus está voltando, menos de falar que você vai ter que prestar conta naquele último dia da sua alma, que a hora está já por um fio, o relógio está batendo a meia-noite, não há mais tempo para a igreja ficar preocupando com as coisas dessa vida. Jesus fala, quando chega aquele jovem para Jesus, ele se achava completo, pastor Braz, ele diz: eu quero seguir o Senhor. Diga: quer seguir eu? O que eu tenho que fazer para te seguir? Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. Jesus falou na linguagem dele. Jesus hoje vai falar na nossa linguagem para nos pegar. Aí ele diz assim, ele quis crescer em cima de Jesus, falou assim: eu já guardo. Ele diz: então você é um cara quase completo. Pastor, não estou entendendo. Jesus sabe que nós não somos completos, e ele vai bater o dedo na nossa ferida. E ele bateu o dedo na ferida daquele rapaz e disse: vai lá, vende as suas propriedades, seus bens, suas fazendas, dinheiro no banco, reparte com os pobres e vem me seguir. Aí sim você está apto para o reino de Deus. Ele virou a carinha sem gracinha e foi embora e não seguiu Jesus. Meus irmãos, Jesus sabe o que está impedindo nós de morar no céu. Jesus sabe o que está faltando para nós morar no céu. E aqui hoje Ele está falando para mim, para você fazer um exame de consciência, porque hoje pode ser a última mensagem, o último culto. Jesus arrebatar a sua igreja e a sua alma. Jesus disse para aquele moço, para aquele rapaz que estava ali preparando, estava ali, querido, destruindo o que ele fez, e falou assim: vou fazer muito maior. Alma, descansa, regozija agora. Jesus falou assim: louco, você não sabe o dia da manhã. Essa noite eu vou pedir a sua alma. Aleluia. Pastor, por que o senhor está falando essas palavras? Um dia nós vamos ter que prestar conta dessa alma, igreja. A igreja verdadeira preocupa com a alma. A igreja verdadeira se prepara para o arrebatamento. A igreja verdadeira, ela se prontifica para o arrebatamento. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Enquanto em muitas reuniões, em muito culto, estão dando lavagem para o povo. Lavagem. Se estão dando para você algo que vai acabar aqui, que vai se findar aqui, pastor, não passa da terra o que eu estou recebendo, o que eu estou ganhando. O Senhor está dizendo que é lavagem. Sabe o que é? Palavra da igreja verdadeira: conserto da nossa alma, compromisso da salvação, compromisso com arrebatamento. Levanta a mão assim.
Levanta a mão. Eu vou falar uma vez, você diz sim para você ou não. Se Jesus chamar a igreja do arrebatamento hoje, você está pronto para subir com a igreja do arrebatamento? Se hoje for seu último dia de vida, você está pronto para subir com a igreja do arrebatamento? Se hoje for sua última oportunidade, você está pronto para subir com a igreja do arrebatamento? Chamanamantarama surianda labaia. Aleluia. O papel da igreja do arrebatamento é pregar sobre o arrebatamento e ter uma noiva preparada para encontrar com o noivo. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. O que muitas das vezes dói o meu coração e me deixa perturbado em espírito é saber, meus queridos, amados irmãos, que o evangelho do Senhor está sendo anunciado, a mensagem está sendo pregada, mas o povo não se conserta. Tem 2 câmeras registrando isso aqui hoje. Levanta a mão e diga: a primeira câmera é essa aqui. A segunda é a câmera do juízo final, aonde eu e você, se não formos arrebatados, vamos chegar diante do juízo final e vai chegar diante do tribunal de contas e vai dizer assim: olha, Jesus, pelo amor de Deus, me dá uma chance aí, ué, porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero queimar no lago de fogo. Aí Jesus vai falar assim: espera aí, meu filho, vou te mostrar uma filmagem. Ai, ai, ai. Vou te mostrar uma filmagem do dia. Que dia é hoje? 8. Dia 8 de janeiro de 2017. Você estava lá na igreja do pastorzinho baixinho, enjoado, que pregava a verdade. E aquele pregadorzinho estava falando que eu ia voltar, que nós tínhamos que fazer parte da igreja do arrebatamento, a igreja trigo, a igreja verdadeira, a igreja que se identifica para o arrebatamento. Você estava lá. Eu usei aquele pregador lá para falar a verdade para você, mas você não quis consertar a tua vida. Olha aí para tu ver. Eu vou colocar o play aqui, o flash aqui daquele culto, e vai aparecer lá o pastor Isaías pregando, e você olhando para o telão, e você sentado aí no banco, ouviu a mensagem, mas não consertou. Entrou aqui, saiu aqui. Aleluia. Mas a igreja que faz parte do arrebatamento, ou a igreja do arrebatamento, é aquela que ouve, guarda e conserta diante de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Eu vou celebrar a ceia. Eu vou celebrar a ceia. Agora, eu quero que você, meu irmão, que está tendo a oportunidade de fazer parte da igreja do arrebatamento, a igreja que vai morar no céu, a igreja que vai fazer a diferença nesse tempo de apostasia, a igreja que não vai servir a Deus pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é, a igreja que não vai servir a Deus por causa de bens, porque a igreja verdadeira de Atos dos Apóstolos capítulo 2, ela doou os bens. Ela não adquiriu bens, ela doou os bens, diz a Bíblia. A igreja verdadeira não está preocupada com bens, a igreja verdadeira está preocupada com o céu. Com o céu. E é onde nós temos que colocar os nossos olhos. Porque diz a palavra: buscai as coisas que são de cima, porque aqui embaixo sou eu que vou acrescentar na vida de vocês. Vamos celebrar a ceia? Fica de pé. Quem faz parte da igreja do arrebatamento aí, diga amém. Amém. Quem faz parte da igreja do arrebatamento aí, diga amém. Amém. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Curva a sua cabeça. Quem vai falar
que você faz parte da igreja do arrebatamento ou não, é a sua consciência. Sua consciência. Eu quero fazer aqui um pedido especial agora. Se tiver alguém aqui em nosso meio, pastor, Deus falou comigo aqui hoje, e eu quero fazer parte da igreja do arrebatamento. Eu não quero servir a Deus simplesmente pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele é para mim. Servir a Deus em espírito e em verdade, adorar Ele de todo o meu coração. Pastor, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ser arrebatado junto com essa igreja. Eu quero morar no céu, pastor. Eu quero ter compromisso com a minha alma, pastor. Tem alguém aqui que você quer morar no céu? Eu estou falando aqui, morar no céu. Ter o nome escrito no livro da vida. Ter compromisso com a sua salvação. Dizer assim, não pastor, ser crente, fazer parte de um grupo simplesmente não basta. Eu quero ir para o céu, pastor. Quero morar no céu, pastor. O meu alvo vai ser o céu, pastor. Tem alguém que quer fazer isso aqui hoje? Se entregar para Jesus de corpo, alma, espírito e coração? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Vem aqui. Vem aqui, isso é de coração, é espontâneo, é espontâneo, é espontâneo. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai. Ei, a oportunidade de morar no céu é aceitar Jesus de coração. É dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero transformação. Eu quero esse evangelho na minha vida. Aqui ó, aqui ó. Se você olhar aqui ó, ex-viciado nas drogas, ex-morador de rua, ex-cachaceiro, ex-professor lutador de Kung Fu. Mais uma alma, bate palma e dá glória a Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você não importa, fez. não vem aqui, Jesus te ama. Não importa o que é hoje o dia da oportunidade. Vem aqui, Jesus conhece. Vem aqui, Jesus te ama. Eu também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ei, quero fazer uma pergunta para você. Você que está se achando fraco na fé. Pastor, eu sou aquele crente mais ou menos, pastor. Sou aquele crente assim, ó. Jesus não vai te jogar fora, não. Sabe o que Jesus fez com a cana trilhada? Ele levantou a cana trilhada. Sabe o que ele fez com o pavio que estava fumegando? Colocou fogo no pavio que estava fumegando. Vem cá fazer um novo compromisso com Deus. Vem cá reatar a sua fé. Sabe o que significa, Pastor Marcos? Sabe o que significa avivamento? Olha aqui, ó, até anotei. Ó, retornar, restaurar, restituir. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza.
é o retorno de algo à sua verdadeira natureza. Não importa se você caiu não, volta hoje, conserta o seu altar. Deus tem um propósito com você. 3 almas aqui. Fico feliz de... Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o propósito do Evangelho. É almas. Levanta as mãos para cá. Ajuda aqui. Diga: Jesus. Pastor Marcos, ora aqui, pastor. Ora aí ora ali. Diga: Jesus, obrigado por essas 3 almas que estão aqui abraçando a sua cruz, reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida e sela com teu sangue para o dia da redenção. Dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus aí. Ei, glória. Seu sobrinho, tá vendo aí que honra? Tá vendo aí que honra? Eu tenho um amor muito grande pela alma desse rapaz, e pela sua também, e pela da jovem também. Você sabe disso, não sabe? Sabe disso. Você é do coração de Deus e do nosso coração. Fica firme, viu, filho? Fica firme, a sua vida a partir de hoje muda, tá? Muda. Tá chorando aqui, irmão. Sabe por que ele tá chorando? Porque isso aqui, ó, é de verdade o que ele está fazendo aqui agora. Dá glória a Deus aí.